Vamos hoje para a 11ª mensagem dessa série, que tem muito nos abençoado. Essa série que leva como tema, como título, Salmos, iluminando a minha jornada de fé. Sem dúvida, a palavra de Deus, como diz o salmista em um outro momento, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Nós temos sido iluminados, nossa jornada tem sido iluminada com essas experiências maravilhosas aqui da palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia, se você a trouxe, no Salmo 130, por favor, o Salmo 130. Nós começamos lá no Salmo 120, e nós vamos até o Salmo 134. São 15 salmos que fazem parte dessa lista que é conhecida como Cânticos de Peregrinação ou Salmos de Romagem. Nós já temos aprendido e visto que é uma lista de 15 salmos que eram as músicas que os romeiros cantavam lá na época da Bíblia, enquanto eles saíam de suas cidades e iam para as festas religiosas em Jerusalém. O caminho era longo, difícil, e para iluminar esse caminho, para trazer alegria para essa jornada, enquanto eles caminhavam, eles cantavam. E o que eles cantavam? Qual eram as músicas que eles cantavam? Exatamente essa lista que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Nós já estamos aí já adiantados, já estamos chegando aí na última parte dessa série, e eu quero convidar você a voltar e não perder nenhuma palavra que tem sido para nós muito importante. Cada uma das palavras tem sido muito importante. Veja o Salmo 130. Antes de nós lermos, eu confesso a vocês que dessa lista de 15 salmos, o Salmo 130, ao meu ver, a princípio, quando eu sabia que eu iria ministrar nesse salmo, e eu fui ali lê-lo pela primeira vez nessa série, eu confesso que eu percebi ali um salmo muito pouco conhecido. Talvez dessa lista, o que a gente menos conhece, você vai perceber quando nós estivermos lendo. Todos os outros salmos, pelo menos um versículo nós lembrávamos, nós tínhamos no coração já, né? Agora, o 130 não, ele a princípio era pouco conhecido. Agora, para minha surpresa, o que eu descobri? Eu descobri que este salmo impactou a vida espiritual de grandes líderes da história do cristianismo. Sim, exatamente o Salmo 130. É um salmo que mudou a vida de muitas pessoas, que inclusive pessoas importantes no meio cristão. Veja, por exemplo, o Santo Agostinho, assim como é conhecido o Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, talvez um dos mais importantes pais da igreja. Junto com o Salmo 32, o Salmo 130, esses dois salmos eram os dois salmos preferidos de Agostinho. E há um outro pai também conhecido, Martinho Lutero, o grande reformador, o pai da reforma, como algumas pessoas gostam a dizer. Veja, Lutero gostava muito do Salmo 46, mas o Salmo 130, para Lutero, estava também entre os salmos preferidos de Lutero. Então veja, como pessoas foram impactadas com o Salmo 130. E há também essa terceira personagem da história do cristianismo, conhecido como Charles Wesley. O seu irmão, John Wesley, veja, eram dois irmãos, dois
com certeza, grandes evangelistas, grandes idealizadores do cristianismo. O Charles Wesley, eu quero parar um pouquinho aqui para falar um pouco da história desse homem com o Salmo 130. No dia 24 de maio de 1738, esse Charles Wesley estava no leito, estava doente na cama, e ele estava ali, acamado, impossibilitado, muito doente, e ele recebe a visita de um amigo. E esse amigo, ao lado do seu leito, abre a Bíblia e lê o Salmo 130. Como é que estava o coração de Charles nesse momento? Ele estava com medo de morrer. Ele olhava para a sua vida, ele olhava para o seu coração, ele olhava para os seus pecados, ele olhava para as suas iniquidades, para a sua condição espiritual, e ele pensava: eu não posso morrer desse jeito. Eu não posso morrer com a minha alma dessa maneira, desse jeito. Eu não tenho paz para isso. E ele estava angustiado, extremamente preocupado pela sua condição de saúde, a sua enfermidade que estava se agravando dia após dia, mas mais do que isso, preocupado com a sua condição espiritual. O seu amigo lê o Salmo 130, e essas palavras, elas ressoaram profundamente no coração de Charles Wesley. E olha só o que ele disse, logo depois disso. Passado ali 1 ou 2 dias, ele disse assim: eu trabalhei, eu esperei, eu orei para sentir quem me amava e quem se entregou por mim. Agora eu me encontro em paz com Deus. Eu me regozijo na esperança de um Cristo amoroso. Veja, agora eu encontro paz com Deus. E eu me alegro em esperar ansiosamente Cristo, aquele que me amou. Então veja, ele encontra a resposta que ele buscava, a paz que ele tanto precisava, quando o seu amigo leu para ele o Salmo 130. Ali ele tem uma grande transformação, uma grande mudança de vida. Um salmo que impactou a vida de muitas pessoas. Vamos ler, olha só o que diz a palavra, versículo 1, o salmo diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os meus pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas, os guardas esperam pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus pela celebração de hoje, por esse momento especial onde vamos partilhar da palavra do Senhor. Eu oro para que o Senhor possa me capacitar, me usar com os meus lábios, com a minha boca, com os meus pensamentos e tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Usa para abençoar a igreja e abençoe os meus irmãos. Prepara os ouvidos e o coração de cada um para receber a sua santa e bendita palavra. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, a pergunta que a gente gostaria de começar
fazendo é: como é que a gente pode ter certeza da nossa salvação? Eu não sei quantos de vocês já estiveram doentes ao ponto de ir para o leito da enfermidade e chegar a passar na sua mente a possibilidade daquela enfermidade tirar a sua vida. Eu imagino que isso, talvez você já presenciou, você já viu alguém indo para uma cama de hospital, doente, e não voltar mais para casa. Mas vamos olhar para nós. Não sei quantos de vocês já foram para um leito, já foram para o hospital doentes, voltaram, mas enquanto estiveram lá, chegaram a pensar: e se eu morrer? A pergunta é uma pergunta que a gente deve fazer, porque isso pode acontecer com a gente a qualquer momento. Como é que a gente vai para um lugar como esse em paz? Como é que a gente tem a certeza que se uma enfermidade aparecer, e se a vida para nós, se as cortinas da vida fecharem, e a gente morrer aqui, como é que a gente tem certeza de que a gente vai viver a eternidade nos céus? Como posso eu, um pecador, porque é essa a palavra que mais é apropriada para nós, como a gente pode, pecadores que somos, entristecemos a Deus de muitas maneiras, quebramos a lei de Deus, desobedecemos a palavra de Deus, semanalmente, diariamente. Como nós, quebrando a lei de Deus, entristecendo o coração de Deus com os nossos pecados, podemos, mesmo assim, podemos ter paz com Deus, ao ponto de saber que se a gente morrer aqui, Deus vai nos receber lá de braços abertos. A resposta para estas dúvidas podem ser encontradas aqui nesse salmo. Charles Wesley encontrou essas respostas, assim como Agostinho, e assim como tantos outros. E eu quero convidar você a olhar para esse salmo, e eu encontro aqui pelo menos 4 momentos importantes. Vejam, o salmista, ele nos mostra nesse salmo pelo menos 4 momentos importantes, e eu quero olhar com vocês, e o primeiro momento é o clamor do salmista. É o clamor que esse salmista faz. É o primeiro momento do salmo, é quando esse homem que escreve clama, ele está dizendo, veja, ele está falando do seu clamor. Mas veja, não é um clamor normal, não é uma oração comum. É mais do que isso. Não foi um clamor, um gemido suave, aquele gemido que a gente faz ali, aquela oração que a gente faz, às vezes uma lágrima desce dos nossos olhos, e a gente ali não consegue nem expressar com palavras a tristeza que às vezes a gente tem dentro de nós. Não, é mais do que um gemido, é mais do que uma oração comum. O que o salmista faz é um grito, é um pedido de socorro, é isso que ele faz. Um grito de alguém desesperado. Olha o versículo 1 e o versículo 2. Ele diz assim: das profundezas eu clamo a ti, Senhor. E aí ele diz mais: ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. O sentimento nessas palavras
é de alguém que está no fundo do poço. Não há como alguém que está lá nas profundezas, no fundo do poço, simplesmente, com um gemido suave, esperar que alguém que está lá em cima o escutasse. Perceba como, se sentindo no fundo do poço, ele grita, lá do fundo, lá das profundezas, é o que ele diz. Ele grita: Senhor, socorre-me. Minha vida chegou no fundo do poço. Ouça o meu grito de socorro, é isso que ele diz. Abra os ouvidos, ó Deus, para me ouvir. Tenha misericórdia de mim. Eu não sei se você já precisou em algum momento ligar para a emergência. 193, ou quem sabe 190. Não sei quantos de vocês já fizeram isso. A primeira pergunta que eles fazem é a pergunta: o que está acontecendo? O que é que você precisa? Ou o que é que eu posso te ajudar? É a primeira pergunta. O que está acontecendo? A segunda pergunta que ele faz, ou eles fazem, é: qual é a sua localização? Em outras palavras, onde é que você está? Perceba que o salmista, ele dá a sua localização para Deus. Ele diz para Deus: das profundezas eu clamo a ti. Das profundezas. Eu procurei e gastei um tempinho aqui para tentar pensar o que isso estava representando para aquele salmista. Me veio um outro salmo, e a leitura desse outro salmo vai nos ajudar a entender o que o salmista, no Salmo 130, estava passando. Olha o que diz o Salmo 69, os versos 1 até o verso 3. O salmista diz assim: salva-me, ó Deus, lá no 69. Ele diz: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. E aí ele diz mais, veja: nas profundezas lamacentas eu me afundo, e eu não tenho aonde firmar os meus pés. Eu entrei em águas profundas, e as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro. A minha garganta se abrasa, de tanto gritar, a minha garganta está queimando. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Quando você vai agora para o Salmo 130, veja os versículos 1 e 2, novamente. Quando o salmista está aqui dizendo a sua localização, ou seja, como é que ele está se sentindo, lá no fundo do poço, ele está dizendo: olha, as águas estão no meu pescoço. Eu não estou conseguindo colocar os meus pés no chão, não estou conseguindo achar o chão. O sentimento era de alguém que não estava conseguindo colocar os pés no fundo. Sabe aquela situação da vida da gente em que o chão se abre? A gente perdeu o chão. Tem uma expressão comum, não é? Pastor, eu perdi o chão, pastor. Pastor, quando me aconteceu aquilo, eu perdi o chão. É esse o sentimento do salmista. Era a angústia de alguém que estava se afogando. Eu tenho um tio, o tio Paulo, que não é o Paulo, aquele lá da cadeira de roda, não. Aquele que morreu lá e o pessoal andou passeando com ele. É um outro tio, mas é o meu, é o Paulo. Esse está vivo ainda. Ele foi pescar uma vez, logo no início, ali do seu casamento, ainda novo, sem filhos. E ele foi pescar junto com outros 2 parentes.
ali distantes, em 3 no bote, no meio do rio. Um ficou em pé, o bote balançou e o meu tio caiu na água. E ele caiu na água e ele, não sabendo nadar, ele começou literalmente a beber água e ele começou a afundar. Até que um outro que estava no barco conseguiu mergulhar e em tempo o tirou de lá já desacordado. E ele conta isso. O desespero de alguém que está afundando, que está bebendo água, que está se batendo e não consegue respirar. O desespero que é alguém perder a sua consciência por estar ali debaixo d'água, submerso. Então veja, é esse o clamor que você encontra aqui. Ele está clamando, o seu sentimento é de alguém que está com as águas no pescoço. Agora veja, não é o clamor de um pai que está desesperado por causa do filho que está desviado. Não é o clamor de alguém que está clamando, chorando, gritando porque perdeu um ente querido. Não é um ente querido que morreu. Não é um filho desviado. Também não é uma porta de emprego que se fechou, aquela porta que esteve aberta por anos. Não é o desespero de alguém que está vendo uma porta se fechar na sua vida. Não, não é isso. Quando nós lemos, nós vemos que o salmista, ele entra em desespero quando ele toma consciência dos seus pecados. O que o faz sentir esse desespero, essa angústia, o que o faz sentir tudo isso é exatamente o momento em que ele toma consciência da sua condição espiritual diante de um Deus que é santo. Eu estava um dia na igreja, e foi um desses dias que eu vim com roupa de serviço. Nós estávamos e precisávamos mexer em alguma coisa, eu vim com uma camiseta comum, um tênis, uma calça jeans já meia surrada, e eu vim porque eu sabia que eu ia precisar mexer em algumas coisas aqui na nossa reforma. E eu me esqueci naquele dia. Chegou ali perto das 11 horas, precisamente 11 horas, meu telefone tocou, e a pessoa que me ligou disse assim: pastor, o senhor não vai vir? Na hora me deu um frio, assim, sabe aquele frio na alma que você sente, assim, meu Deus, o que eu esqueci? Ir para onde? Pastor, nós estamos todos aqui esperando. Aí eu me lembrei, eu tinha uma oração para fazer, em um evento da prefeitura, e estava todo mundo ali me aguardando, me esperando. E eu disse: sim, que horas que é mesmo? Ela falou: pastor, já começou. Meu irmão, quem me conhece sabe que isso para mim não vou dizer que é a pior, mas está entre as piores coisas da vida, é o atraso. E eu rapidamente bati a mão ali, peguei a chave do carro, desci aquela escada ali, correndo, dei um grito ali para alguém, disse: estou saindo. Quando eu entrei no carro, eu lembrei, a roupa está suja, a calça está surrada, a camisa está suja também, não dá, como é que eu vou assim? E eu não sei como, mas eu consegui passar na minha casa, trocar de roupa e chegar lá acho que em 5 minutos, e deu tudo certo. Mas, irmãos, eu não sei quantos de vocês já estiveram e já ficaram constrangidos, talvez por causa de uma mancha na camisa, onde o café derramou numa hora imprópria e você tinha que se apresentar diante de alguém com a mancha na camisa.
Eu não sei se já aconteceu algo com você, mas o que eu quero, na verdade, é mostrar que o que o salmista está dizendo é: como é que eu consigo estar diante de Deus nessa condição deplorável? Um pecador. Então, irmãos, é alguém que sabia que se ele morresse daquele jeito, é alguém que ele sabia que se por algum motivo as cortinas se fechassem, ele não conseguiria, ele não teria condição de se apresentar diante de Deus com a sua vida daquela forma. É o clamor de alguém que está no leito, doente, e que a qualquer momento pode morrer e que não tem certeza de que pode ser salvo, de que pode ser recebido por Deus. Talvez para você ou para alguns que me ouvem, talvez essa palavra não faça muito sentido, mas talvez para uma grande maioria ou para alguns aqui nesse auditório, sabem o desespero da alma, sentem o desespero na alma de não ter paz suficiente para saber que se morrer hoje, Deus estará de braços abertos para te receber, para te acolher. Olhe para a sua vida, olhe não só para a sua camisa, para a sua calça, olhe não para o seu tênis surrado, não é isso. Não são as suas roupas, não é a sua aparência física, mas é o seu coração. Será que há paz na sua alma? Será que há paz no seu coração? Será que você tem essa certeza? Ou será que você está como o salmista, desesperado? E se não estiver, e quando a enfermidade chegar, se esse desespero vier, e aí você vai clamar, e o salmista clamou: Senhor, me socorre, porque eu não posso ficar desse jeito. O que ele está fazendo? Ele está assumindo a culpa. Ele clama confessando os seus erros, os seus pecados, a sua condição moral, espiritual. Ele clama dizendo: Senhor, me socorre. E aí nós chegamos no segundo momento do salmo, que é o recebimento do perdão. É o recebimento do perdão. Se nesse primeiro momento ele clama, percebe como agora ele é aliviado. Ele é aliviado. Olha o versículo 3, ele diz assim: se tu, soberano Senhor, registrasses os meus pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Eu chamo a sua atenção para essa expressão, porque a Bíblia ela é maravilhosa, né? Olha o que o salmista, ele registra aqui, ele diz: tu, soberano Senhor. Palavra que o Ivo usou muito aqui na oração que fez há pouco. Tu, soberano Senhor. Veja, se Deus é soberano, se o salmista está reconhecendo a soberania de Deus, ele sabe muito bem que a soberania é o poder de alguém que controla todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Dizer que Deus é soberano é dizer para Deus: Deus, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, eu sei que o Senhor governa, eu sei que o Senhor controla todas as coisas. Aquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo. Eu sei, ó Deus, que nada passa desapercebido diante dos seus olhos. É isso que ele está dizendo quando ele diz: tu, soberano Senhor. E aí a pergunta que o salmista faz: como é que como é que nós podemos esconder alguma coisa do Senhor que é soberano? Imagine. O salmista está dizendo: imagine se o Senhor estiver registrando tudo.
Imagine se o Senhor estiver com uma caneta na mão, olhando para mim todos os dias. Eu acordo de manhã, até o meu deitar, até os meus sonhos noturnos, os meus pensamentos noturnos. Imagine se todos os meus pecados estiverem na ponta da sua caneta. Imagine, ó Deus. Como é que eu vou escapar disso? Se Deus mostrasse, irmãos, todos os nossos pecados, nós não suportaríamos. E aí a gente precisa abrir um parênteses para esses dois extremos perigosos. Primeiro, o extremo de achar que o seu pecado é grande demais para Deus te perdoar. Pastor, o pecado que eu cometi não tem perdão. Não tem jeito, pastor. O meu pecado é grande demais. Deus nunca vai me receber. Eu nunca vou ter paz. A minha consciência me acusa de dia e de noite. Esse é um extremo. Por quê? Porque nesse extremo, você está com uma visão pequena diante de Deus. Uma visão pequena de Deus, aliás. Você está diminuindo Deus. E você está maximizando o seu pecado. O outro extremo é o extremo de você achar que Deus é grande demais. Que Deus é ocupado demais para ficar incomodado com o pecado que você comete. Ah, pastor, Deus não liga para isso, não. Deus é amor. Deus é amor, pastor. Senhor, eu peco, mas Deus me perdoa. Veja, aí você está com uma visão pequena demais do seu pecado. Na Bíblia não existe pecadinho e pecadão. Tem um ditado que a gente dizia, né, lá atrás, há muito tempo atrás, que pecadinho, pecadão, todos eles levam para o infernão. Pecadinho, pecadão. Não tem tamanho de pecado. Então não diminua Deus. E não diminua também o seu pecado. Para que a gente entenda melhor a seriedade do pecado, a gente precisa olhar para a cruz. Quando você diz, olha, o meu pecado é grande demais para Deus me perdoar, você está dizendo que o sacrifício que Deus fez na cruz, através de Jesus, não foi suficiente. E foi. Não fui eu que morri. Não foi um pecador que morreu. O sacrifício foi de alguém perfeito, que em tudo foi tentado e não pecou em nada. Jesus. A oferta perfeita. Então, quando você diz, olha, Deus não vai me perdoar, você está diminuindo o sacrifício. Por outro lado, quando você diz assim, olha, o meu pecado, Deus não se importa com isso, Deus me ama, sim. Você precisa entender que esse seu pequeno pecado, que você está simplesmente ignorando ele, e ele já se tornou para você um pecado de estimação. Você precisa entender que por causa desse pecado também é que Jesus morreu. Então não diminua o seu pecado. E também não diminua o poder, a graça de Deus para te perdoar, independentemente do que você tenha feito. O que é que nós temos aqui, voltando para o Salmo? O salmista, ele tem a compreensão correta da seriedade da sua condição. Ele olha para a sua vida e olha para Deus, e ele tem a compreensão exatamente correta de como ele está, onde é que Deus está e o que Deus podia fazer por ele. Olha o que ele diz, ele clama, Senhor, me ajuda. O Senhor é o meu juiz, mas o Senhor também é misericordioso. O Senhor é soberano, mas contigo está o perdão. Então, Senhor, me perdoa. E eu acho maravilhoso isso. Porque nós temos aqui no Salmo 130, nós temos aqui um pecador confesso, se aproximando de Deus e pedindo perdão. Isso é um convite para você.
Isso é um convite para nós. Olhe para mim. Há perdão para todos vocês. Há perdão para você. Há misericórdia, irmã. Há misericórdia para você, minha irmã. Há misericórdia também para você, meu irmão. Há cura para a sua alma, sem dúvida. A paz que até então você nunca sentiu, a paz de ter a convicção e a certeza de que o seu pecado foi perdoado, existe paz para você também, meu irmão. E hoje eu quero orar por você, para que você faça exatamente o mesmo que esse salmista está fazendo, crendo que Deus é um Deus de segundas chances. Crendo que Deus não é um Deus que tem lata de lixo. Deus não é alguém que descarta o próximo, alguém simplesmente pelo pecado que ele cometeu. Deus é um Pai amoroso que, independentemente de quanto tempo você está fora de casa, o dia que você se apresentar diante dele, sujo, com as suas vestes espirituais rasgadas, Deus vai te receber de braços abertos, vai preparar uma mesa e vai te receber com amor e misericórdia. Há perdão para você. Um outro teólogo conhecido, muito conhecido, que foi impactado pelo Salmo 130, foi John Owen. Veja o que ele diz. E eu fico tão feliz quando eu leio isso, porque são pessoas tão importantes para o cristianismo, mas são pessoas como nós. Não são diferentes de mim, não são diferentes de você. São pessoas que em um momento da vida olharam para a sua condição e não se julgaram superiores. Porque debaixo da graça de Deus todos nós estamos nivelados. Não há ninguém diferente, não há alguém que é mais santo do que outro. Não há nada disso. E esse homem tão importante que foi, ele chegou diante de Deus um dia. E ao ler o Salmo 130, ele foi impactado. Olha o que ele diz. Ele diz assim: o Senhor se agradou em me visitar com grande aflição, por meio da qual eu fui levado à boca da sepultura, sob o qual a minha alma estava oprimida com horror e escuridão. Alguém que chegou na boca da sepultura. Alguém que chegou ali na beira, no limiar da vida e da morte. E ele chegou angustiado. E ele diz: olha, eu cheguei num sentimento horroroso, escuro. E ele diz assim: foi por conta disso que eu clamei ao Senhor. Mas uma pessoa que entendeu a necessidade de clamar, pedir perdão e de ser perdoado. Ele chama a sua condição de grande aflição. E Deus permitiu que ele experimentasse, na verdade, a profundidade desse lugar. O desespero de alguém que está lá no fundo do poço, olhando para as suas condições e dizendo: e se eu morrer aqui? E ele, impulsionado pelo Salmo 130, ele clamou. E ele disse: ajuda-me. E sabe o que aconteceu? Deus o ouviu. Diga comigo: Deus o ouviu. Diga comigo: Deus o salvou. E deixa eu dizer mais, Deus levantou esse homem como um dos 3 maiores teólogos reformados de todo o mundo. Ele, ao lado de João Calvino e de um outro grande pregador, o Jonathan Edwards, eles eram os 3 e foram reconhecidos como os 3 maiores teólogos reformadores de todos os tempos. Alguém que um dia esteve lá no fundo do poço. Alguém que um dia estava vendo e se vendo como alguém sujo, que não tinha condição de estar diante de Deus. Mas ao receber o perdão de Deus, se levanta como uma tocha viva nas mãos do Eterno. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos receber o perdão de Deus.
Você precisa receber o perdão de Deus. Se você não recebeu ainda, você hoje precisa receber o perdão de Deus. Nenhum livro de autoajuda vai ser capaz de tirar você do fundo do poço. Nenhum livro, nenhum dinheiro do mundo vai ser suficiente para comprar a sua salvação. Dinheiro no mundo não é capaz de comprar 5 minutos da sua vida para você pedir perdão no final. Você nunca pode deixar essa condição para amanhã. Você nunca pode dizer, olha, amanhã eu peço perdão. Amanhã eu confesso os meus pecados. Amanhã eu entrego o meu coração. Amanhã eu mudo a minha vida. Meu irmão, todo o dinheiro do mundo que você tiver não vai comprar 5 minutos do seu tempo para dar tempo de você pedir e consertar a sua vida diante de Deus. Então você precisa reconhecer isso, que ninguém, além de Jesus, poderia tirar você das profundezas de uma vida condenada pelos pecados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Olha o que diz Efésios capítulo 2. Efésios 2 diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Aplauda Jesus. Veja, irmãos, a nossa condição, estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Escute isso. Você que ainda não entendeu, você que ainda sente esse vazio no seu peito, você que ainda precisa de um Salvador, espiritualmente falando, o lugar que você está espiritualmente falando, esse lugar é horrível. Esse lugar é escuro. Esse lugar é desesperador. A condição, o lugar onde um pecador está, sem a certeza da salvação, é desesperador. Então hoje, nessa manhã, não amanhã, mas nessa manhã, clame a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, me perdoe, Senhor. Confesse que você hoje precisa de um Salvador. Confesse, porque a sua confissão é a chave para o seu perdão. É a chave para o seu perdão. E aí a gente chega no terceiro e quarto momento desse salmo. Quero chamar o Lucas aqui. Vem aqui, Lucas, por favor. O terceiro e quarto momento, e eu quero passar rapidamente por eles. O terceiro é a espera paciente. É a espera paciente. Olha o que ele diz agora no versículo 5 e 6. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra eu ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Agora veja isso, irmãos, escute isso. Escute isso. O que a gente está vendo agora? Nós estamos vendo agora um terceiro momento, e nesse terceiro momento o salmista já está se sentindo perdoado. O que o salmista está nos respondendo é: e agora? E agora que eu estou perdoado?
E agora que eu tenho certeza da minha salvação? E agora que a minha alma está em paz? E agora que eu tenho paz com Deus, a paz que excede todo entendimento, e agora que essa paz já está no meu coração, já toma conta da minha alma, e agora, o que é que eu faço? E ele está respondendo: agora, espere pacientemente. Espere com paciência. Esperar o quê, pastor? Espere pelo Senhor. Veja, irmãos, cada dia que passa nós estamos mais perto dos céus. Para nós que já fomos perdoados, para você que já foi perdoado, a palavra é essa: espere. Mas não é esperar, nós não estamos esperando como alguém que está numa fila de banco. Sabe aquela fila onde você fica olhando no relógio, a fila não anda, a senha não chega. E aí você vai ficando nervoso, você vai ficando ansioso. Não, não é isso. E também não é aquela espera cheia de tédio, que nunca chega, e que você às vezes nem sabe se vai chegar. Não é. Tanto é que o salmista está dizendo aqui que enquanto ele espera, ele vai renovando a sua mente com a palavra. Ele está esperando, mas não é uma espera impaciente. É uma espera intencional. Ele diz como um vigia que trabalha e que ele fica esperando amanhã para ir embora, para descansar. Ele sabe que amanhã vai vir, que o sol vai nascer, que o horário vai chegar. Ele sabe. E nós estamos nessa condição. Nós que estamos salvos, nós devemos aguardar, esperar. E estamos esperando, renovando a palavra. A palavra hoje, por exemplo, está renovando a sua mente e seu coração, para que você possa esperar. E esperar, veja, esperar alegremente pelo Senhor. Eu não vejo a hora de Deus voltar. Eu não vejo a hora de ir morar no céu. A vida na terra é boa, claro, sim, para muitos ela é boa. Eu peço sempre a Deus que eu quero pregar pelo menos um sermão com 100 anos. Eu peço isso para Deus, vida longa. Todavia eu tenho consciência de que muito melhor do que chegar aos 100 anos é chegar primeiro nos céus. Claro, é óbvio. Mas sabe por que eu sei que no céu é melhor? Porque eu tenho paz, eu estou nesse lugar. Deus me tirou lá do fundo e me colocou assentado com Ele nas regiões celestiais. Eu já sei o que vai me encontrar lá. E eu estava pensando nisso. Eu me lembro quando eu era criança, que eu fazia bagunça. Inclusive esses dias eu fui sentando com alguém, conversando numa mesa, comendo pizza. Eu disse para a pessoa assim: olha, você não tem ideia de quanto eu apanhei na vida. Eu era bem arteiro, apanhei bastante. Minhas irmãs, tadinha, não apanharam nada. Eu que apanhei. Irmãos, e eu me lembro da minha mãe falando para mim: olha, você vai ver quando o seu pai chegar. Então eu não queria que meu pai chegasse nunca. Dorme fora, não vem hoje não. Porque eu sabia que quando meu pai chegasse, aí a coisa ia ficar tensa. Não, meu irmão, meu pai pode voltar. Deus pode voltar a qualquer momento. Sabe por quê? Porque eu sei que Ele não vai vir para me bater. Eu sei que Ele não vai vir e quando Ele me ver, Ele vai me acusar. Eu sei que nas mãos do Senhor não estão um papel com os registros de todos os meus pecados, mas nas mãos do Senhor estão um furo, prova do amor revelado por mim na cruz do Calvário. Eu sei disso. Eu tenho a minha paz, eu tenho a paz com Deus. E é isso que o salmista está dizendo: olha, eu estou perdoado, eu estou salvo, eu estou desejosamente dizendo: volta. E enquanto o Senhor não volta, eu espero no Senhor. E aí chegamos ao último momento, que é o convite a confiar em Deus. E aí veja, irmãos, nesse momento, ele se dirige a Israel.
Primeiro ele experimenta isso, ele está dizendo: olha, eu estive no fundo do poço, Deus estendeu a sua mão, me levantou, me tirou do fundo do poço, me abraçou, me perdoou. Hoje eu estou aguardando, eu estou esperando. Israel, estou esperando. Deixa eu dar um conselho para vocês, Israel. Olha o que ele diz no versículo 7. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. No Senhor há amor leal. Diga comigo, amor leal. Plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Irmãos, eu acho isso maravilhoso, porque nós temos aqui uma pessoa que recebeu perdão. Uma pessoa que esteve lá na condição horrorosa, horrorenta, no fundo do poço, que foi perdoado, que hoje está esperando o Senhor, e agora ele está compartilhando isso, dizendo: Israel, espere pelo Senhor. E eu quero encerrar essa palavra olhando para você e dizendo: confie você também no Senhor. Entregue você também o seu coração para Deus. Não espere mais um dia, não espere mais uma hora, não espere mais 15 minutos, porque nenhum de nós tem certeza que vamos terminar esse culto com vida. Nenhum de nós. Então, confie você no Senhor. Eu queria que você saísse daqui com um post-it. Sabe aqueles papelzinhos que tem cola? Eu queria que você escrevesse hoje mentalmente em um post-it e escrevesse assim: eu estou perdoado. E colasse no seu peito aqui, ó, para todo mundo ver. Não para você se gabar dizendo: tá vendo? Deus me perdoou. Não, mas para você mostrar para todo mundo: Deus também pode te perdoar. Deus também pode te salvar. Assim como Deus me ama, Ele também ama todos vocês. Confiem no Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu encerro. Quero encerrar, eu sei que o meu horário hoje avançou, mas eu vou encerrar com uma frase. Não importa a profundidade da sua escuridão, o amor de Deus é mais profundo. Não importa o lugar onde você está, tão baixo, o poço que você entrou, escute-me, escute isso: Deus ama você também. Não durma mais uma noite sem ter a certeza do amor de Deus e de que Ele vai te receber de braços abertos. Confie no Senhor, no seu amor leal e na sua plena, completa redenção. Vamos orar? Se você precisa dessa paz, coloque a mão sobre o seu coração. Se você precisa da certeza da salvação, peça a Deus: Senhor, me socorre também hoje. As mãos do Senhor estão estendidas para todos nós. Confessa os seus pecados, dizendo: Senhor, eu não posso me apresentar mais um dia diante do Senhor com as minhas roupas sujas. Purifica, ó Deus, o nosso coração nessa hora, ó Deus. Dá-nos mãos limpas e um coração puro. Olhe para cada um de nós, sonda-nos, vê se há em nós algum caminho mau e ajuda-nos a corrigi-los. Pai amado, segura nas mãos daqueles que estão hoje aqui, Pai, desesperados. Segura nas mãos daquele que está hoje aqui, ó Deus, e quer sair daqui como um pecador perdoado, salvo, remido. Deus amado, segura, escreva o nome de todos nós no livro da vida, Pai. Que seja uma manhã de salvação, uma manhã de perdão, uma manhã de conversão, uma manhã de entrega. Deus amado, esteja nesse momento, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, fazendo aquilo que não eu, mas a Tua palavra faz, que é trazer a consciência, a importante consciência
de que todos nós precisamos do Salvador Jesus. Venha, ó Deus, venha, Senhor, trabalha nesse coração, Espírito Santo, e venha salvar todos nós. Venha nos dar essa paz, esse conforto, e que possamos mostrar para Astorga e para todo mundo que nós fomos salvos e que o Senhor veio para salvar a todos. Nós oramos a Deus agradecidos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos aplaudir a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a face dele resplandeça sobre a sua. Que ele tenha misericórdia de você e dê a você a paz. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo te acompanhe hoje e para todos sempre. Você que ama Jesus, diga amém. Amém?